sobre o pensamento moderno, né? Nós temos uma perspectiva, né? É óbvio que para diferenciar o período dentro da história da filosofia, é bastante complicado você dizer onde para, onde começa, o que diferencia um período do outro, né? Claro que existem permanências e continuidades, né? Permanências e rupturas que nós queremos indagar e conversar com vocês aqui. Então, eu tenho dois objetivos nesse diálogo. O primeiro é exatamente pensar o que se mantém desse pensamento moderno, porque todo mundo gosta de falar do pensamento moderno, porque todo mundo usa o adjetivo moderno, né, para poder indicar que é algo atual, algo que é bastante interessante. Mesmo hoje em dia, você fala assim, fulano é uma pessoa moderna, você não fala fulano é uma pessoa contemporânea, porque há um peso valorativo, há um juízo de valor que nós fazemos a partir desse conceito moderno. E quase sempre esse conceito moderno, esse pensamento moderno, ele é usado em contraponto a um pensamento anterior. E eu quero exatamente discutir com vocês que nem tudo que nós chamamos de pensamento moderno é tão novo assim. Muitas das questões, ou seja, as bases, elas estão exatamente dentro de uma tradição que nós também convencionamos chamar de período medieval. Então talvez eu vá falar um pouco mais daquilo que permanece, daquilo que já era, e também, óbvio, se nós estamos chamando de período moderno, é porque tem algumas diferenças em relação ao pensamento anterior, que a gente está chamando de pensamento medieval, tá certo? Então o meu primeiro objetivo é pensar o que permanece e o que muda. Claro que dentro da perspectiva do que eu possa fazer isso dentro do tempo aqui de 1h e 15 minutos, para depois a gente poder conversar um pouquinho, tá certo? Então esse é o meu primeiro objetivo. O segundo objetivo, como que eu vou discutir essas permanências e transformações? A partir da filosofia política do período, né? Particularmente a partir do conceito do humanismo. O que é o humanismo? E quais seriam esses nomes que representam o humanismo, ou o que pretende este humanismo, e o que nós vamos poder discutir dentro dessas mudanças e alternativas do pensamento moderno. E esta perspectiva eu vou destacar dois pensadores, Maquiavel, que foi tema do meu mestrado, e More, Thomas More. Claro que a professora Lídia amanhã... Pode estar aqui, Valéria. Claro que a professora Lídia amanhã vai aprofundar a discussão entre ética e política em Maquiavel, então eu vou fazer comentários assim bastante rápidos a respeito, mas para eu poder mostrar para vocês o que eu estou querendo chamar a atenção nessas aproximações do que permanece e do que muda dentro do que nós chamamos de pensamento moderno. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o termo moderno, ele não é um termo usado pelos modernos. Ele foi usado pela primeira vez num documento, numa encíclica papal do século V, e que fala exatamente de que o moderno ele está sendo usado, associado em oposição a antiquitas, né? O que isso significa? O que é imediato, o que é novo, em oposição ao que passou. Agora, essa oposição do que é moderno em relação ao que passou, então nós estamos falando do século V, tá certo? Então, nós temos que pensar, quando a gente associa pensamento moderno no século XVI, tem um longo caminho do que se chama de moderno. Mas o que é bastante interessante, que eu já citei para vocês, é como que essa ideia, como essa palavra moderno, ela ainda nos encanta, né? Tanto é que quando alguém vem falar de pós-modernidade, a gente pergunta, mas o que é isso? Né? O que significa essa pós-modernidade? Quais são os problemas relativos a essa pós-modernidade? Existe, não existe? E tantas outras questões que podem surgir. Então, primeiramente, pensar que o termo moderno foi usado muito tempo antes do que o próprio pensamento moderno na categoria. Por quê? É um julgamento que a gente faz posteriormente, né? Ou seja, é uma divisão temporal que surge bem mais tarde. Ora, o pensamento moderno, então, representa essa oposição a um passado exemplar. Há um passado exemplar mais remoto. Se a gente for pensar já no século XV, no século XVI,
quando você tem esse olhar para o passado, não é o passado imediato, não é o passado que eles estão brigando contra, não é o passado de ontem, não é o passado de 20, de 30 ou de 100 anos, mas é um passado bem maior, né? Então, você vai ter um jogo duplo aí nesse caminho do passado. Um, que vai ser a valorização do passado da antiguidade clássica, né? Grécia e Roma, e um passado que eles querem rejeitar. Esse sim, em algum grau, eles querem rejeitar o passado do período medieval. Só que ao rejeitar esse passado do período medieval, nós vamos discutir aqui, eles vão permanecer com uma série de perspectivas desse caminho. Então, essa oposição ao longo do período medieval, moderno versus antigo, vai enaltecendo cada vez mais o mundo grego, o mundo romano. Essa é uma das características que a gente aprende sempre e logo na escola para poder dizer o que é o mundo moderno. O que a gente chama de tempo de pensamento moderno ou de época moderna? Há muitas imagens projetadas sobre esta época moderna, né? Ou seja, nós projetamos, nós criamos, não significa necessariamente que as pessoas naquele momento estivessem pensando ou fazendo isso. Então já um pouco mais tarde, não no século V, mas no século XII, vai surgir uma expressão, já que eles estão fazendo pesquisas, lendo, olha que coisa, estamos baixa Idade Média, nós estamos falando aqui de pesquisas de conhecimentos, né? E em Chartres vai surgir um lema, que nós somos anões sentados nos ombros de gigantes. O que significa dizer que somos anões sentados em ombros de gigantes? Significa que nós estamos sentados sobre uma tradição. Quando eu digo que somos anões sentados nos ombros de gigantes, eu estou tentando criar exatamente essa tradição. E qual é a tradição que eles estão querendo criar? A tradição do mundo grego, do mundo romano. É a tradição dos filósofos da Grécia e dos filósofos de Roma. É nessa perspectiva que nós temos diversas maneiras de pensar. Numa perspectiva otimista, que a escola de Chartres cunhou e vai usar. Quando eu digo que eu sou um anão sentado em ombros de gigantes, significa que eu sou pequeno, mas eu posso ver muito longe. Certo? Ou seja, eu tenho uma perspectiva pelo substrato cultural, pelas heranças que eu recebi, pelas informações, pelos conhecimentos, por uma série de motivos, eu tenho heranças profundas, longas, e que eu posso, com esses referenciais, pensar cada vez mais e pensar cada vez melhor, né? Ora, existe uma perspectiva pessimista, que vai dizer o seguinte: se eu sou um anão em ombros de gigantes, significa que eu nunca vou conseguir superá-los. Então o máximo que eu vou fazer é fazer uma glosa, né? Ou seja, eu vou fazer um comentário sobre aquilo que o Platão, né? Sobre aquilo que Cícero, sobre aquilo que Aristóteles, ou seja, sobre aquilo que os gregos e os romanos já disseram. Então não há muita a perspectiva pessimista, e que vai ser um dos seus maiores representantes vai ser o Niccolò Nicoli, que é o tradutor do Tertuliano. Ele vai dizer o seguinte: o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas traduzir os antigos clássicos, apenas reproduzir, porque tudo já foi pensado. Então, curiosamente, esse pensamento moderno, nessa perspectiva, ele não é tão inovador assim. E é muito interessante, como eu estou dizendo para vocês, a imagem que nós estamos construindo, ou a imagem que foi construída e que nós também repercutimos. E é uma imagem que vai ser construída cada vez mais no século XIX, e nós vamos ter isso como herança no XX e chegando até os nossos dias, de que como o pensamento moderno, os caras eram muito criativos, os caras eram geniais, os caras eram muito inventivos. Era um período, também esse período de crise, né? Um período de insatisfações e de indagações sobre o que seria possível estes homens do século XV, século XVI pensar, né? Então nós temos um olhar sobre o período moderno muito, mas muito idealizado, né? Semana passada já comentei um pouco com vocês o excesso de idealismo de Platão, e também no período moderno nós também repetimos essa mesma perspectiva. Bom, nós temos os manuais, nos trazem algumas visões homogeneizadoras, né? Que vai falar de um ideal de homem que marca o pensamento moderno, o homem do Renascimento. Então é o homem que tem diversos saberes, é o homem que se dedica às artes, às letras,
a política, né? É um homem que parece ser batalhador e construtor, e que ele está não apenas sendo o anão em ombros de gigantes, mas que ele é o dono do seu próprio destino. Essa é uma noção, essa é uma ideia que começa a ganhar força. Mas essa é uma ideia que vai ter força e repercussão para nós posteriormente. Então temos que pensar, o que marca esse homem do Renascimento? Dentre outras coisas, o retorno aos estudos clássicos. Agora observem, falar em retorno aos estudos clássicos, ela significa um determinado problema, porque afinal de contas, eles não foram necessariamente abandonados. O que houve foi uma ressignificação desses estudos clássicos. O que houve foi com qual intenção eu estou lendo e traduzindo do grego, do latim. Ou seja, o que eu tenho nessa perspectiva desse retorno aos estudos clássicos? Eu estou tentando discutir quais são os temas. Então, eu não estou apenas fazendo o debate da escolástica, em que colocava-se os pontos favoráveis a um argumento de um lado, os pontos contrários do outro, e chegava à conclusão. O que eu tenho é uma mudança de metodologia, que é o estudo dos textos. E nesse estudo dos textos, para uma intenção diferente. Eu preciso ler e conhecer os clássicos para usá-los dentro da minha batalha, dentro do meu trabalho, que é um trabalho político. É isso que pensavam o que nós vamos chamar de humanistas. Então, essa valorização da antiguidade clássica, junto com o retorno aos estudos clássicos, ela tem que estar atrelada à busca, por exemplo, a questão da tradução, porque uma das contribuições do pensamento moderno é a língua vernacular, a língua local. Então essas discussões elas vão fazer o seguinte: bom, os gregos não falavam numa outra língua, então eu posso falar na minha própria língua, eu posso falar na língua da minha região. Então essa é uma das perspectivas que vai fazer com que esse pensamento, com que este conhecimento possa se disseminar, mas isso é uma das perspectivas e uma das características desse pensamento moderno. Uma outra é a busca da ação política, a noção de liberdade. Prestem bem atenção, a noção de liberdade não significa a noção de liberdade que temos no século XX e século XXI. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Não é uma ideia de liberdade para todas as pessoas exercitarem a política, porque afinal de contas não é isso que se propõe. Mesmo quando se discute república, em oposição à monarquia, o que está discutindo é quem vai exercer o governo, mas não necessariamente o sentido contemporâneo de república. Não podemos esquecer que então, esses ideais que nós estamos, essas visões homogeneizadoras que eu estou chamando, que nós falamos que existe no pensamento moderno, é em nome dessa mesma ação política que nós vamos ter, por exemplo, diversos governos, diversas formas, diversas práticas absolutistas. E muitos desses humanistas estão a serviço para legitimar o quê? Exatamente este poder absoluto. Porque, é claro, eles estão se contrapondo a uma outra ordem. É o momento, então, do fortalecimento, do surgimento, da criação, da sistematização do Estado. Então, você vai ter, dentre outras coisas, nós temos que ler sempre de uma maneira... ler criticamente mesmo esses conceitos. E não simplesmente dizer, valorizavam a liberdade. Claro, você vai pegar lá... o Pico della Mirandola, a oração sobre a dignidade do homem, que coisa maravilhosa é o homem, e barará, perfeito, bonito. Agora vamos entender o que ele está defendendo dentro daquele momento, o que ele está defendendo naquele contexto. Ou se a gente pegar o próprio More, o próprio Maquiavel e assim por diante, como nós vamos comentar daqui a pouco. Uma outra questão que a gente associa ao pensamento moderno, que é a busca pelo domínio da natureza. Um saber que coloque o homem como dono da natureza, como detentor. Talvez a questão mais interessante seja não pensar o quanto que o homem domina a natureza, mas o quanto que o homem pode interagir com essa natureza. É essa a questão que parece levar a uma reformulação, de novas pesquisas, e levando em consideração que nenhuma das grandes descobertas do período moderno seria possível se outras etapas, se outras questões anteriores não tivessem sido feitas. Tá certo? Então não é assim, ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou revolucionar. Não. Aliás, várias vezes a gente acha, hoje eu vou revolucionar, e a revolução morre por quê? Morre por falta de bases.
né? Porque falta exatamente, às vezes, informação, falta uma análise sobre o que eu posso fazer. Então, essas revoluções científicas que vai ser chamada assim, as inovações científicas, elas só existiram, evidentemente, porque já havia uma série de informações, uma série de trocas que vem desde o período medieval. Tá certo? Então, quando a gente pega Copérnico e tudo mais, nós temos uma série de indagações anteriores que o período medieval deixou. Então, o período medieval não foi tão obscuro quanto a nossa tentativa de mostrar período medieval. Tem muito mais riquezas lá e muito mais conhecimentos e problematizações do que a vulgarização que se faz em torno do pensamento medieval nos apresenta. Né? Então, por isso que fica difícil, às vezes, associar que apenas o pensamento moderno ele é inovador. Apenas o pensamento moderno, às vezes, ele não é tão inovador assim. Tá certo? Então, só para a gente pensar nessas questões. E, por fim, a característica das características do pensamento moderno vai ser chamada de humanismo. Né? O que vai ser o humanismo? Né? A gente já pode ver o humanismo, ele vai juntar todas essas características que valoriza a ação do homem, a liberdade do homem, um novo posicionamento do homem diante do mundo. Né? Isso é a definição em linhas gerais. Mas quem são os humanistas? Os humanistas são aqueles que fazem determinados estudos, determinados conhecimentos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco quais são esses estudos. Mas um dos representantes, que é apontado por muitos como fundador do humanismo, é o Petrarca. O Francisco Petrarca, que viveu no século XIV. O que o Petrarca faz? Valorizar os textos da antiguidade, né? Estudar. Né? E ele vai falar o seguinte: é tão bom discutir com o texto da antiguidade quanto discutir com um homem do meu tempo. Ou seja, para ele havia nesse estudo, nessa perspectiva de indagar os discursos sobre Roma e sobre Grécia, havia uma riqueza tão impressionante quanto ele aprendia, tanto ou mais do que conversando com os seus contemporâneos. E aí é interessante, porque o que eles estavam fazendo? O que esses humanistas, o que Petrarca e os outros humanistas vão fazer? Exatamente estudo. E parte da nossa indagação, né, não querendo sair do meu caminho aqui sobre reflexões modernas, mas parte da nossa indagação sobre o conhecimento, sobre como dar aula de filosofia, é essa. Por que aquele texto é útil? Talvez essa lição dos humanistas nos sirva, porque tem uma questão, quer dizer, não tem uma, tem várias questões que eles estão explorando, e essas questões podem ser muito úteis se eu souber ler e estudar. Né? E ler não é simplesmente passar os olhos e pronunciar uma sentença. Né? Ler de uma forma mais ampla isso. Então, estudar mesmo esses textos da antiguidade. E é isso que Petrarca vai propor. Para quê? Para tornar o homem político. Bom, mas o que significa tornar o homem político? Isso é parte do discurso dele. Porque é o seguinte, o discurso, aí temos que reconhecer, o discurso da formação cristã, que aliás Petrarca é extremamente cristão, os humanistas são cristãos, não é um período antirreligioso, tá certo? Tem que deixar bem claro isso, que as pessoas gostam de trabalhar sempre por opostos, né? Então parece que aqui todo mundo começa a contestar a religião. Não, nada disso, até mesmo porque o período moderno ele vai ser muito mais duro na perseguição do que foi o período medieval. Existia mais liberdade, curiosamente, no período medieval do que em determinados períodos dos séculos XVI e XVII. Só para pensar, tornar o homem político, porque a vida é uma realização plena. Então eu não preciso esperar, eu não tenho que imaginar que eu só vou me realizar plenamente, perfeitamente, apenas na vida eterna. Então era essa a perspectiva de Petrarca quando ele fala de tornar o homem um ser político. Né? Recuperar um pouco da tradição aristotélica. Né? O homem é o zoon politikon, um animal político. Então como que esse homem político que faz? O que ele faz? E aí a redescoberta dos neoplatônicos e outras questões que ligam um pouco com o que nós conversamos no encontro passado. Então o objetivo da educação para Petrarca era formar um homem. Né? Formar um homem que não era simplesmente aquele que ia contemplar, que é parte da tradição, ou seja, a contemplação é superior, porque eu estou contemplando, né? Porque eu estou me negando a fazer uma série de atividades que ocupariam o meu tempo de raciocínio e de reflexão. Aqui na perspectiva do humanismo, por isso a perspectiva do homem de ação, é que é um homem que expressa publicamente seu saber.
Então eu tenho que saber para quê? Para ir para o embate, para ir para a praça, para discutir. São todos? Não, é um grupo. Por isso o domínio da retórica. Os humanistas vão estudar muito Quintiliano e outros nomes da retórica. Por quê? Para poder saber falar bem, para poder saber argumentar, para poder entender os caminhos do raciocínio e como que esse raciocínio se expressa através de uma determinada linguagem. Então os humanistas, ficou Studium Humanitatis, o que compunha esses estudos? A gramática, então o estudo da língua, a retórica, volto a insistir, a gramática e a retórica por conta da questão da língua vernacular, então é o surgimento das línguas modernas, certo? É onde cada uma das regiões começam a usar as suas próprias línguas, e aí nós vamos ter uma diferenciação em relação aos textos que eram todos padronizados por conta de determinadas interpretações e influências. A história e a filosofia moral. Esses dois aspectos nos interessam um pouco mais. Por que a história e a filosofia moral? Porque havia uma crença total de que o homem aprende com o passado. Havia uma crença, pegando o adágio do Cícero, de que a história é mestra da vida. Portanto, os homens têm que olhar para as lições do passado para aprender. Então a história tinha uma finalidade, tinha uma finalidade didática. E a outra é a filosofia moral, perguntar o que é a liberdade, o que pode esse homem fazer. E aí a relação entre a história e a filosofia moral, porque afinal de contas essas leituras políticas e essas leituras morais, elas vão se associar. E vão se associar de que maneira? O que eu estou defendendo como sendo um homem livre é X, é Y, é Z. Então eu estou colocando como um valor hierarquicamente superior à noção de liberdade. Eu estou dizendo que o homem livre é aquele que faz X, Y e Z. Então eu estou buscando dentro da história, eu estou recortando dentro do que eu chamo de história, dentro do passado, dos feitos dos grandes homens, dentro da concepção de história que eles tinham naquela época, claro, e traduzindo para cá, e trazendo para cá. Para quê? Para dizer o que é que eu quero que eles aprendam, o que é que eu quero discutir. Então, esse era o estudo básico dos humanistas, que aliás, um deles que nós vamos discutir aqui, que é Maquiavel, ele vai ser criticado, dizendo que ele não é um humanista perfeito, porque ele não dominava o grego, Mas é óbvio que ele atende outras características, para vocês verem que há implicâncias e implicâncias por conta de pequenos detalhes, tá certo? Mas que são detalhes que, afinal de contas, não, ele não segue o script, do que era um humanista clássico, Bom, o humanismo cívico, ele tem um grande tema, O humanismo ele tem o tema da liberdade, E nesse tema da liberdade, que os florentinos vão falar particularmente, afinal de contas, nessa tradição aí, depois do Petrarca nós temos Dante, nós temos Coluccio Salutati, nós temos Leonardo Bruni e outros nomes. O que eles vão trabalhar? A noção de liberdade. E o que significa liberdade para os humanistas de Florença? Significava independência em relação a outros estados. E sabemos perfeitamente que a Península Itálica, o que hoje nós chamamos de Itália, eles eram um monte de pequenas cidades-estados, pequenos reinos e cidades-estados. O que havia nessa situação? Uma fragilidade política, porque não havia a unidade. Aliás, o tema de Maquiavel, e ele escreve claramente no capítulo 26 do Príncipe, por que eu estou escrevendo isso? Porque eu quero que a unidade da Itália é emergente, ela é necessária. Se quisermos garantir a nossa liberdade, nós temos que nos unificar. Então, eles eram presas constantes de reinos, de estados que já estavam se consolidando, como os reinos da França e da Espanha, tá certo? Então, a liberdade era independência em relação a outros estados e também a discussão em torno da natureza da constituição política, uma monarquia ou uma república, tá certo? E nessa discussão entre ser uma monarquia ou uma república, era uma das dificuldades dos humanistas. Por quê? As duas grandes, como que eu poderia convencer as pessoas de que poderia existir um governo nas mãos delas mesmas? Havia uma desconfiança, elas não tinham essa prática,
Tá certo? É a mesma coisa quando a gente vai falar com o pai, não, pode deixar que o aluno ele aprende por si mesmo. O pai e a mãe que estudou com outro, né, esses professores estão todos fora de rumo, né? Não sabem o que estão falando. Por quê? Porque há uma desconfiança em relação à própria capacidade do filho e deles mesmos. Porque afinal de contas as instituições que se conheciam era a igreja, uma instituição milenar, e os reinos monárquicos, tá certo? Então o que nós, a dificuldade para convencer, e convencendo a partir de onde? De um discurso retórico de um passado, né? De um discurso retórico a partir do que foi Roma, particularmente, né? Então Florença queria ser uma nova Roma, e esta vai ser um dos caminhos mais difíceis para viabilizar o percurso político que eles estão defendendo, certo? Bom, o que eu vou enfatizar, então, isso são linhas gerais do que a gente chama de humanismo. Eu vou enfatizar duas críticas dentro do humanismo. Dois humanistas criticando o mesmo humanismo. O primeiro deles, né, e que são exatamente Maquiavel e Thomas More. Por que eu escolhi esses dois e o que nós vamos criticar dentro dessa visão do humanismo? Porque o discurso dos humanistas, segundo os estudiosos como Quentin Skinner, ele vai dizer o seguinte: os humanistas foram muito hábeis em criar um discurso na defesa da liberdade, na defesa da ação política, mas não entenderam necessariamente que eles estavam defendendo, em algum grau, eles estavam legitimando uma aristocracia. E ao legitimar essa aristocracia, quando eles juntavam duas coisas, uma oligarquia pelas riquezas, afinal de contas é o período de trocas comerciais intensas, a Itália está muito rica e tudo mais, essa oligarquia com uma nova elite cultural, a época do mecenato e de trocas. Então há uma ideia, há uma noção de tempo e de que precisa produzir e produzir rapidamente. Então, esses humanistas, eles foram muito eficientes nessa mistura entre a cultura erudita e a prática política. Tanto é que todas as vezes que nós pegamos um texto, é difícil não ser seduzido por um texto de um autor do século XVI. Porque o texto dele, ele tem geralmente eles têm linguagem bastante clara. Você pega Erasmo, né? Você pega o Maquiavel, às vezes vai ter muitos exemplos da história que te incomodam, porque às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a lição que ele está extraindo da história é claríssima, como 2 e 2 são 4, tá certo? Você pega Thomas More, por quê? Porque afinal de contas há uma forma de comunicação bastante intensa e uma associação entre essa erudição e essa prática política que eles estão buscando. E as críticas de Maquiavel, elas partem do seguinte pressuposto: que os humanistas, em algum grau, por mais que eles criticassem, o que eles estavam criticando? O período imediatamente anterior, os medievais, e estavam recuperando o quê? O mundo clássico, né? Grego-romano, né? O que nós temos nisso? Nós temos uma tentativa de uniformidade, porque os humanistas estão, a partir de ideias como liberdade, a partir de noções como ação política, e não especificando o que significa essa ação política, não especificando o que significa essa liberdade, ele está incorrendo na mesma prática uniformizadora que fizeram os medievais e na mesma prática uniformizadora que faziam o quê? Os gregos, quando buscavam lá a temperança à justa medida. Tá certo? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque eu estou falando de uma questão. O discurso pode ter mudado, mas os humanistas, eles estão à procura do quê? De um elemento fundador. E esse elemento fundador é liberdade. Ora, falar liberdade, se perguntar a cada um vai ter uma definição totalmente diferenciada. E eles estão fazendo um discurso erudito, sustentando numa tradição, os anões em ombros de gigantes, mas eles estão perdendo a peculiaridade, a especificidade. E é esta peculiaridade, é esta especificidade que Maquiavel vai trazer como principal elemento. Porque Maquiavel, ele vai subverter essa uniformidade que os humanistas, em linhas gerais, esboçaram. Por quê? Quando Maquiavel vai buscar os exemplos de X, de Y, de Z, quando ele fala de liberdade, quando ele fala que é preferível ser temido do que amado, ou quando ele vai falar que é preferível fazer aliança com o povo do que com os grandes, que é muito fácil convencer todo mundo de todas as coisas, mas difícil é manter as pessoas convencidas daquilo que elas toparam no primeiro momento.
Então eu sou capaz de convencê-los que nós vamos ficar até às 10 horas da noite estudando. Difícil, a hora que for 4 horas da tarde, vocês pensarem que vocês vão ficar até às 10 horas da noite estudando. Tá certo? Por um determinado momento podemos ser inebriados e tocados por essa perspectiva, mas não necessariamente permanentemente. Então, quando Maquiavel coloca isso, e quando ele busca os exemplos, ele está dizendo, olha, não existe uniformidade. Não existe uniformidade para a ação política, e ele próprio vai sofrer. Porque sendo Maquiavel um republicano, vai ser conhecido por sua obra, que é a defesa do principado, mais do que pelos discursos de Tito Livio. Tá certo? As pessoas conhecem menos essa obra, né? Então, o que nós... E aí quando a gente fala, não, Maquiavel é um republicano, título do livro do professor Newton Binhoto, as pessoas, não é impossível. Não, basta ler que você vai ver, mesmo no Príncipe, a raiz republicana de Maquiavel, né? Então, o que ele está mostrando? Que não existe uma uniformidade como querem os humanistas, existem situações, e cada caso é um caso. Então, aí está a inovação de Maquiavel e a crítica dele ao humanismo, porque o humanismo estava ficando de tal forma retórico, que essa retórica estava simplesmente justificando ou repetindo um discurso ou um padrão que era o mesmo do período medieval ou o mesmo do período da antiguidade. E em Thomas More, a crítica dele é mais radical, porque vai dizer o seguinte: os humanistas não sabem exatamente o que eles estão defendendo. Ou seja, em nome da liberdade, eles estão defendendo, em nome da liberdade que pode ser associada com um determinado Estado, eles estão defendendo mudanças e perspectivas que geram, por exemplo, a busca pelo dinheiro, e a busca pelo dinheiro está gerando o quê? A miséria, a ganância está gerando a miséria. Então, o que o Thomas More faz, analisando particularmente a situação da Inglaterra, né? Ora, os humanistas estão com um discurso, mas não sabem exatamente a quem eles estão defendendo, né? Então o discurso deles é perfeito, mas não necessariamente o resultado dele é o melhor possível, né? Então por isso que eu diria que são duas críticas centrais, e que aliás o Thomas More, o Skinner vai dizer que é a crítica, sendo o Thomas More um humanista, é a crítica mais contundente ao humanismo, vem de Thomas More, tá certo? Então, só para a gente poder entender exatamente o que nós temos aqui. Por isso que eu vou falar não de um humanismo, mas de diversidade de humanismos. E no primeiro caso, já citei para vocês, que é Maquiavel, citando particularmente o Príncipe, obra de 1513, e que no Príncipe ele escreve que os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. Os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. É esse quase que impede aquela uniformidade. Então, se os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos, qual é a minha tarefa? A minha tarefa é conhecer quais são os caminhos que os homens estão percorrendo. Reconhecer o que os homens estão buscando. Pensar ou identificar como que eles podem agir numa situação X ou Y. Por isso, Maquiavel, ele vai estudar como que os outros governantes agiram em determinadas situações. E aí Maquiavel não tem nada de inovador. Ele é mais um dentro de uma tradição. Qual é a tradição? Aqueles que escrevem o Espelho dos Príncipes. Ou seja, Maquiavel está escrevendo um manual. Um manual no qual os príncipes devem ler atentamente e, se possível, seguir os conselhos. Tudo bem que o Thomas More vai dizer o seguinte, que dar conselho para príncipe é inútil. Porque ou as pessoas que dão conselho estão subjugadas a ela e vão lá só para agradar, ou ele se acha tão acima dos outros que ele também não vai ouvir. Se alguém faz a crítica, fala, não, você é meu inimigo, você está querendo meu lugar, então não vai ouvir. Então há uma divergência aí de posições entre os dois. Mas de qualquer forma, o que Maquiavel faz, ele renova o conteúdo, mas não a forma. A forma, repito, já era bastante conhecida e vinha da tradição medieval. Nesse Espelho dos Príncipes, o que eram? Manuais para lembrar aos soberanos como que eles deveriam se comportar no poder, né? Pois bem, então isso às vezes é necessário, de tempos em tempos as pessoas falam assim, olha, um bom governante é aquele que age assim, né? Ora, quais são os deveres e quais são os direitos em relação aos súditos? Nós estamos muito antes de falar de constituições, de revoluções liberais burguesas, tá certo? Nós estamos muito antes de falar de noções de direitos e deveres, mas havia um direito e dever que é um direito e dever moral.
tá certo? Não é a expressão necessariamente de uma lei, mas é um princípio moral. E é isso que o Espelho dos Príncipes, Castiglione, Maquiavel, o próprio Thomas More também pode ser lido assim, estão tentando dizer ao príncipe. Eu não posso agir de qualquer forma, eu devo agir em determinadas situações pensando nos resultados. Que aliás essa é uma das questões que Maquiavel vai trazer. A modernidade de Maquiavel está onde? Está em dizer que um governante ele é medido pelo seu resultado, pela eficiência, e não necessariamente pelo seu discurso que ele quer fazer. Então Maquiavel ele estuda as condições de manutenção do bom governo, e isso, repito, não tem nenhuma grande novidade. Aí uma imagem Maquiavel, um pouquinho distorcida, magrinho, franzino, mas só para a gente lembrar que existiu Maquiavel. Pode ser. O que permanece se a gente for pensar em Maquiavel? O que ele mantém? O que Maquiavel não é tão inovador assim? Qual é a preocupação de Maquiavel? Manter o Estado. A palavra Estado aí, entre aspas, porque afinal de contas seria um anacronismo, porque manter o Estado desde a tradição medieval, isso que eu estou querendo dizer. Então não posso falar em Estado no período medieval, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que existem estruturas de governo, e essas estruturas de governo elas precisam ser mantidas. Então o que quer o governante? Ele quer governar para não perder o seu território, ele quer governar para não perder o domínio sobre os seus súditos. E ao governar para não perder o seu território, o domínio sobre os seus súditos, ele vai tentar, Maquiavel vai enaltecer, que o governante tem que realizar grandes feitos, grandes batalhas, assegurar a felicidade, ou pelo menos assegurar a população unida em torno dele. Porque se o governante não tiver o apoio dos governados, o que garante que os governados vão concordar com esse exercício de poder? O que legitima a vontade do governante, senão a decisão dos governados de aderir a essa vontade? Então, é um pouco essa perspectiva, é este o caminho que Maquiavel está mantendo. E o que os homens buscam? Os homens buscam três coisas, segundo Maquiavel: a honra, a glória e a fama. Ou seja, um governante não pode ser governante apenas para dizer que eu sou o governante. Ele quer ser governante para ser reconhecido pelos demais como sendo bom. Um professor, ele não quer ser apenas um professor para dizer que ele é professor, mas ele quer ser professor, se ele tem aí, aplicando Maquiavel à sala de aula, em algumas circunstâncias, ele quer ser professor porque ele quer ser reconhecido pelos demais, ele quer ter a honra, ele tem uma honra, ele tem um respeito para aquilo que ele faz, e aí para que os outros o reconheçam enquanto tal. Então é a busca da honra, da glória e da fama que vai fazer inevitavelmente que esses estados entrem em conflito. Por isso que também Maquiavel, o que permanece nessa tradição, o imaginário, nesse princípio de honra, glória e fama, é imaginário da cavalaria medieval. Não é o que aparece em Maquiavel, quero deixar bem claro, não fala, nossa, Maquiavel, cavalaria medieval, não é isso. Mas, por exemplo, é o que aparece no Quixote, lá em Cervantes, comemorando o quarto centenário. O que nós temos a dizer desse imaginário? Porque, afinal de contas, essas noções, a honra vai ser resolvida de que maneira? Com o sangue. Se a minha honra foi afetada, o que eu faço? Que a gente vê assim, onde não existe lei, a minha honra eu resolvo a bala, a faca, a sei lá o quê. Ou seja, eu tenho um determinado princípio, e um princípio que é reconhecido pelos demais. Ou seja, não apenas eu percebo que seja a honra, mas eu pressuponho que a honra tem uma determinada resposta, as pessoas me percebem como sendo uma pessoa honrada ou não. E isso sim é uma tradição do período anterior que permanece. O que muda no caso de Maquiavel? Muda o discurso da eficiência. Então, a gente julga pelos resultados e não pelas intenções do governante. As intenções podem ser as melhores possíveis. O Estado moderno, a partir de Maquiavel, o príncipe moderno, o governante moderno, é aquele que é eficiente. E isso nós não podemos esquecer, que ele está numa nova ordem, num novo momento. E o que significa essa nova ordem e este novo momento? É exatamente um governante que ascende pautado e apoiado pela burguesia, que tem interesses comerciais. É o governante, por exemplo, que vai patrocinar, investir, por exemplo, nas navegações, em busca de novos mercados. Então tudo isso só pode ser, há uma lógica
que é diferente da lógica do cavaleiro medieval, né? Mas ainda há a busca de uma honra. Então, mantém as ideias, honra, glória e fama, mas muda a prática. Por isso que o governante ele é medido pela sua eficiência. O que vai acontecer em Maquiavel? A desvinculação de uma determinada moral, mas não uma ruptura com a moral, né? As pessoas fazem uma leitura muito apressada de Maquiavel, né, geralmente. Então, qual é a determinada moral com que ele rompe? A moral, por exemplo, cristã, isso sim. Mas ele não vai romper necessariamente com a moral. Maquiavel, ele não defende em nenhum momento que as pessoas devam fazer o mal. Ele diz apenas: o governante deve, se necessário, fazer o mal. Aí é a questão da necessidade. Porque afinal de contas, todos nós, diante de necessidades, diante de determinadas situações, somos colocados. Agora, um governante que não tem o preparo, se necessário, ele vai, então, é quase inevitável que ele tenha que fazer o mal, ele vai bater lá no mal e ele vai chafurdar no mal, vai se encontrar lá e ele não vai voltar. É esse o viés de uma ética que Maquiavel está apontando. Então, se necessário, eu posso. Por conta do quê? Por conta do princípio da eficiência, pelos resultados que eu vou obter. Mas não necessariamente ficar lá. Então, não há nenhum momento que eu fale assim: olha, eu estou vivendo uma crise, eu devo matar os herdeiros? Sim, porque afinal de contas o que está em jogo é a manutenção do meu Estado, é a manutenção do meu poder. Né? Então, é óbvio, lendo assim, fala: nossa, isso é um absurdo. Agora, podemos esquecer, é um texto do século XVI. E isso muda. Então, a desvinculação de uma determinada moral é que é a inovação de Maquiavel. Mas em nenhum momento desaparece de Maquiavel a ideia de que o governante deve ser orientado pelo bem comum. Né? Isso aparece tanto no Príncipe, quando ele vai falar o seguinte: então eu escrevo essa obra para que o bem comum, e que é o bem comum? No caso que ele vai dizer, é a unificação da Itália. Esse bem comum pode existir, esse bem comum deve existir. Então ele se diferencia dos outros humanistas, como eu estava falando para vocês, no que tange a formulação de uma lei geral. Não existe uma lei geral em Maquiavel, existem particularidades. Então, por isso que ele vai recorrer aos exemplos da história. Por mais que ele comece dizendo que os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos, ele vai usar exemplos, inclusive contraditórios, para tentar defender como que por caminhos diferentes eu posso chegar ao mesmo objetivo. Ou, repetindo o mesmo caminho, eu posso chegar a resultados opostos. Por isso, a importância de um outro conceito, que é o conceito de ocasião. Né? Ou seja, o homem certo na hora certa, fazer as coisas no momento adequado. Então, por isso, a lição que Maquiavel traz é uma lição de particularidade, e que o que ele vai buscar na história são exatamente esses exemplos para ilustrar aquilo que ele quer defender. Né? Bom, o que nós podemos deduzir? Qual é a modernidade de Maquiavel, então? Implementação de um sistema plural de valores morais. Né? Ou seja, não adianta tanto é que ele vai dizer, eu preciso, que é a parte que está na apostila de vocês, né? No capítulo 18, eu preciso aparentar mais do que ter determinados princípios, porque se eu tiver todos os princípios, eu vou perder o governo na primeira hora. Né? Então, eu devo ser todo generoso, dócil, né? Um homem de fé e tudo mais. Bom, sabemos disso. Se a gente for o tempo todo isso na sala de aula em algumas circunstâncias, se não bater a mão na mesa, a gente perde o poder na sala de aula. Imagine o poder dentro de um Estado. Tá certo? Então, há uma pluralidade dos valores morais. O que tem, né, nos pensadores da antiguidade, do período medieval, que são imitados ou revisados pelos humanistas, como a gente está insistindo, o sistema moral era uma coisa só, ele era unitário: sabedoria, justiça, temperança, equilíbrio e assim por diante. O que Maquiavel vai dizer, né, pegando uma frase da Agnes Heller: quem não concordaria que a caridade era uma virtude e a vaidade um pecado? Todos concordam com isso. Então, a virtude é uma caridade? Quer dizer, a caridade é uma virtude? Sim, a caridade é uma virtude. Ora, pode o governante ser caridoso o tempo inteiro? Essa é a questão. Então, Maquiavel, as coisas mudam de lugar. É isso que é a crítica de Maquiavel, que é um humanista, dentro do próprio humanismo.
Ele ressignifica, ele coloca em perspectivas diferenciadas os valores que nós estamos atribuindo, os valores que tradicionalmente as pessoas aceitam como sendo valores atrelados a um bom governante. No caso do Thomas More e a Utopia, obra de 1516, aqui uma provocação, né? Todo pressuposto humanista é um pressuposto um tanto quanto conservador. E a Utopia é uma obra conservadora. Vocês vão falar, nossa, mas o cara está defendendo 1000 coisas que nós estamos longe de atingir. Pois é, mas por que conservador? Porque ele está querendo conservar ou recuperar determinadas tradições, né? Ele está contra o quê? Contra a ideia de progresso, que é o progresso exatamente das alterações econômicas, né? Então, é claro que nenhum progresso se faz assim, só vai ter coisas boas, né? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Tem coisas a serem pensadas aí. Por que o pressuposto humanista é um pressuposto conservador, repito? Porque ou eles querem recuperar o ideal clássico do mundo de Roma e Grécia, portanto, eles têm saudade de uma coisa que eles não viveram, mas que eles acham que tenha sido perfeita. Como nós não temos os relatos daqueles que sofreram em Atenas, daqueles que sofreram em Roma, ou temos muito pouco, ou pelo menos não são estudados como deveriam, nós vamos ter sempre o quê? Era a perfeição do sistema político. A democracia ateniense perfeita, né? Então, é uma tentativa de retorno ou a esses estudos, ou, dentro de uma perspectiva religiosa, de construir uma nova Jerusalém, né? Então nós vamos organizar para que tudo seja um governo como os princípios cristãos esperam, né? Então, os humanistas da vertente mais cristã ou da vertente pagã, no sentido aí, não que eles sejam, repito, não existe humanista antirreligioso, né, nesse sentido. Eles são anti-institucionais em alguns casos, mas não ateus, não se trata de ateísmo nessa perspectiva. O que eles buscam? Eles buscam recuperar, e toda recuperação é uma nova recriação. E a perspectiva da virtude, o que eles vão indagar nessa perspectiva da virtude? A busca da honra, eles vão marcar isso, mas eles vão trocar, né, que eles vão perguntar assim, onde está a virtude? E essa virtude, perguntar onde está essa virtude, o que significa ser um homem virtuoso, o que significa ser um homem bom, o que significa ser um governante bom, eles vão muitas vezes legitimar as noções de grau, de hierarquia e de prioridade. Então, é por isso que muitos humanistas vão defender os governantes, né? Porque falam, não, afinal de contas, essa família está no poder, porque afinal de contas, ele se distingue dos demais. Imagine a ralé, a plebe poder simplesmente governar. Não tem, por quê? Porque não tem virtude. E por que não tem virtude? Porque vai dizer, porque não conhece, porque não leu, porque não sabe ler, porque não estuda quanto eu. Tá certo? Então você tem uma forma em que a erudição ela vai funcionar para distinguir o lugar de cada um. Então é isso que o Thomas More, é contra isso que o Thomas More vai fazer a sua crítica. Eles estão dentro de um discurso refinadíssimo, dentro de um discurso de grande erudição e articulação com a ação política, eles estão legitimando determinadas práticas políticas, determinados poderes, né? Repito, a visão que nós temos do início do período, do que a gente chama de período moderno, liberdade, pois é o período dos governos absolutistas, né? E onde que está amparado isso? Em diversos graus. Eu sei que tem muitas matizes, dá muitos problemas, muitas questões a gente pensar, mas só para a gente indagar um pouco sobre como isso é feito. Então, no relato da Utopia, de Thomas More, a sua obra de 1516, ele tem um problema central, que é a questão da propriedade. A questão da propriedade privada, a partir dos cercamentos. Ele vai dizer, onde existe propriedade, não pode existir igualdade. Se eu estou legitimando isso, eu estou levando a uma determinada situação que vai ser a diferença, a desigualdade, a fome, a miséria. Onde há miséria, não pode existir virtude. Onde há miséria, não há virtude. Então ele está estabelecendo um princípio, né, de equidade e tudo mais, para poder falar em virtude. Não dá para falar em virtude pura e simplesmente. Por isso que ele vai dizer que em toda parte onde a propriedade for um direito individual, onde todas as coisas se medirem pelo dinheiro, não se poderá jamais organizar nem a justiça, nem a prosperidade social. A menos que denomineis justa a sociedade em o que há de melhor é a partilha entre os piores.
e que considereis perfeitamente feliz o estado no qual a fortuna pública é presa de um punhado de indivíduos insaciáveis de prazeres, enquanto a massa é devorada pela miséria. Ou seja, para ele, vocês estão pensando muito hoje em dia, né, pelo visto, o burburinho deu chance para essa. Eu só fui tomar água. Mas o que está na base dessa reflexão do Thomas More, né? Exatamente a indagação de como que a propriedade ela vai servir para distinguir. E como que essa propriedade, servindo para distinguir, ela vai levar à miséria. E a população que é devorada pela miséria, repito, não podem ou não têm condições de ser virtuosa. Tá certo? No próximo, quais são as questões do More, né? Primeiramente, a crítica a essa hierarquização. Hierarquização que está sendo legitimada pelos discursos dos humanistas. Por conta do quê? Porque cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Clímax da desigualdade na sua época. Porque para ele, nenhuma sociedade, a gente acabou de ler, é virtuosa se ela for desigual. Hierarquizada é virtuosa. E ele apresenta o problema e a solução. São os dois livros. No primeiro livro, ele fala quais são os problemas que nós estamos vivendo na Europa. E aí no livro 2, ele tem o relato do Raphael Idlodeu, que é o relato sobre a Ilha da Utopia, onde as coisas funcionam. Então é muito interessante o jogo, porque afinal de contas, cada um vai ler dentro do Thomas More aquilo que gosta. Você tem possibilidade de fazer isso e de diversos caminhos. E o Thomas More vai então apresentar. Ele tem um discurso muito articulado, né? A construção do texto é muito bem feita. Que aliás, vou comentar daqui a pouco, mas é uma estrutura quase que escolástica. Coloca os argumentos de X e os argumentos de Y. Só que diferente de um tribunal, o tribunal agora é o tribunal do leitor. Então cada um chega à conclusão, que é óbvio, por uma série de motivos. Se vocês não são parte da hierarquia que governa e que se acha mais nobre, vocês vão achar que a distribuição ou a divisão ou o princípio da propriedade que leva à desigualdade não é o regime que gera muitas virtudes. Se você é parte dos miseráveis, você vai ter uma grande chance de achar que não, eu acho que na utopia talvez vivêssemos melhor. Bom, mas tudo isso só para a gente pensar o que ele coloca, né? Então, o problema e a solução: erradicação do amor dessa sociedade pelo dinheiro. Então é uma sociedade onde os valores não contam. Conta o quê? O dinheiro, né? Então o que eu tenho que fazer? Ele vai propor: na ilha de Utopia não existe circulação de dinheiro, não existe moeda, as pessoas não fazem troca em dinheiro, né? É óbvio que por isso que eu disse para vocês, o que é conservador? No momento de circulação de moedas, de implantação de novos sistemas econômicos, isso vai na contramão do que está sendo vivido. Então, o que eu estou falando quando eu estou falando que é conservador, só para a gente pensar o seguinte: ser conservador não significa necessariamente ser positivo ou ser negativo. Conservador porque conserva em relação a alguma coisa, né? E às vezes pode ter uma perspectiva de progresso, que é a perspectiva, por exemplo, dessas transformações econômicas, que não necessariamente levam a um resultado. Então, a simples adjetivação, conservador ou revolucionário, não significa necessariamente ser bom ou ser ruim. Por isso a pergunta: a quem interessa e o que eu quero fazer com cada uma dessas coisas? E aí ele vai fazer o seguinte, depois, lá no relato, ele vai dizer: quando comparo as instituições utopianas com a dos outros países, não me canso de admirar a sabedoria e a humanidade de uma parte e deplorar da outra o desvario e a barbaria. Por quê? Na utopia, as pessoas levantam 4 horas da manhã para poderem ouvir palestras. Aqui a gente levanta mais tarde, 8h30, né? Mas de qualquer forma, o que acontece? Para quê? Para um processo de formação. As pessoas andam. Então, os pinicos são feitos de ouro. Para quê? Para que as pessoas não valorizem o ouro, né? Exatamente aquilo que vai ser... É o inverso. É virar o mundo de ponta cabeças. Isso é a utopia, né? Onde as pessoas criam. Ninguém precisa de advogado, sendo More um advogado, né? Ninguém precisa de advogado. Por quê? Porque as leis são claras e todo mundo entende quais são as leis. Então não preciso necessariamente ter que recorrer a outra pessoa para que ela me defenda, porque eu mesmo sou capaz de me defender diante de alguma situação.
né? Então ele vai fazendo relatos das diversas instituições, as pessoas que mudam de casa, de tempos em tempos, todo mundo muda de casa. Para quê? Porque todo mundo vai aprender a cuidar da casa dos outros, né? Todo mundo trabalha nas obras. Então, quando todo mundo trabalha nas obras coletivas para manutenção, quando tem alguma catástrofe, todo mundo então está habituado, está treinado para fazer obras coletivas. Então, eles consertam as estradas esburacadas, eles consertam as casas que caem e eles fazem todas as coisas da maneira mais rápida possível, né? E porque todo mundo tem que conservar o que é de todos e não necessariamente o que é de apenas alguns. Por isso que o More vai dizer que ele admira os costumes dos utopianos e deplora os outros. Então, na utopia, as leis são pouco numerosas. A administração distribui indistintamente seus benefícios por todas as classes de cidadãos. O mérito é ali recompensado. E, ao mesmo tempo, a riqueza nacional é tão igualmente repartida que cada um goza abundantemente de todas as comodidades da vida, né? Ou seja, cria na utopia também o seguinte: quando há excesso, as pessoas são liberadas para trabalhar menos e viver uma vida de prazer, porque essa é uma outra influência. Epicuro marca a utopia. A vida só existe para buscar a felicidade, né? Então, o prazer aí como ausência da dor. Então, quando existe acúmulo, para não gerar cobiça e outras coisas, trabalhamos todos menos. Vamos trabalhar menos para poder aproveitar cada um as suas circunstâncias. O que quer More, né? O que o Thomas More pretende com a sua obra. Essa é a parte mais discutida, segundo o Skinner, pelos especialistas, que é a parte final do livro, né? Lá na parte final do livro, os dois últimos parágrafos, coloquei parágrafo final ali, mas são os dois últimos parágrafos, ele vai falar que essa comunidade, a Ilha de Utopia, é uma comunidade de vida e de bens sem troca de dinheiro. E ele, Thomas More, admira, mas não concorda com Rafael e Clodel, né? Então, porque ele vai dizer que existe na Ilha de Utopia leis e costumes absurdos. Por que a gente diz que é a parte mais discutida? Porque ele vai dizer o seguinte: essa comunidade destrói radicalmente toda a nobreza e magnificência, né, que os costumes e que a tradição tinha apresentado. Todo esplendor e majestade que fazem a honra e o verdadeiro ornamento de um Estado. A pergunta que se faz é: quando More diz que admira, mas não concorda com o relato do Rafael e Clodel, ele quer que a gente concorde com ele ou com seu personagem? Que é a questão que aparece mais adiante. Então, mas, já antecipando para não matar. Porque afinal de contas ele vai dizer o seguinte: ele vai deixar em aberto para que você possa dizer que, então, More fez todo o discurso, né? Ouviu o relato lá do Rafael e Clodel e depois ele pega e diz que não concorda. Ele admira, né? Mas ele não concorda. É óbvio que existem coisas aí que manifestam uma certa ambiguidade. A maior parte dos leitores faz dizendo que foi apenas um jogo retórico, né? Que é óbvio que para poder descrever tão bem a Ilha de Utopia, o que ele está querendo colocar, até mesmo para não ser perseguido, ele está colocando na boca de um relato imaginário, ele está colocando pela boca do Rafael e Clodel, um navegador português, aquilo que ele próprio não poderia dizer, né? Então seria uma estratégia da sua coisa. Porque ele vai dizer o seguinte: os utopianos não veem motivo para possuir, por exemplo, muitas vestes. Eles têm poucas roupas, porque ter muitas roupas, ele vai falar dos tipos, das cores e tudo mais, ele vai detalhar, né? Ele vai falar de minúcias dessas roupas, vai falar que ter poucas roupas, nem por isso eles se sentiam nem melhor, né, nem mais cômoda, nem mais elegantemente vestidos do que aqueles que têm muitas roupas, né? É uma crítica ao supérfluo. É uma crítica à ideia de que eu preciso ter, que é o que ele vai apresentando aí no livro 2. Todo mundo vive ocupado em artes e ofícios úteis. O trabalho material é de curta duração e mesmo assim produz abundância e o supérfluo. Quando há acúmulo de produtos, os trabalhos diários são suspensos. Na falta de obras comuns ou extraordinárias a realizar, um decreto autoriza uma diminuição nas horas de trabalho, porque o governo não procura fatigar seus cidadãos em labores inúteis, né? Governos diferentes esses que existem na Ilha de Utopia, né? E o fim das instituições na Ilha de Utopia é de prover, antes de tudo, as necessidades do consumo público.
e individual, e deixar a cada um o maior tempo possível para libertar-se da servidão do corpo, cultivar livremente o espírito, desenvolvendo suas faculdades intelectuais pelo estudo das ciências e das letras. É neste desenvolvimento completo que ele expõe a verdadeira felicidade. Então, o que a gente está colocando como a crítica, e já indo para a conclusão, né? A crítica de More ao humanismo. A crítica que o Skinner vai dizer que é a crítica mais contundente ao humanismo, né? Como eu já disse a vocês, porque ele vai condenar essa sociedade hierarquizada, porque eles não sabiam exatamente, os humanistas, segundo Thomas More, o que estavam a defender. E aqui, alguns dizem que é uma estrutura escolástica, né? Como eu comentei com vocês, apresentação dos argumentos a favor e contrário submetidos a uma análise, não com um tribunal pronto, mas com o tribunal do próprio leitor. Depois, com quem quer que nos simpatizemos, que foi o que eu acabei de falar com vocês. Com More, com Rafael, o autor ou sua personagem, são ambiguidades do próprio More, porque por exemplo assim, eu não concordo com o sistema de guerra, né? Ele vai criticar determinadas instituições da própria, porque talvez seja até mais interessante se for isso, né? Se for essa ambiguidade, porque ele talvez não tenha uma solução tão pronta e tão acabada, e que seria de alguma forma tão autoritária. Porque quando eu tenho a solução para todos os problemas, eu não preciso mais pensar. Então, se ele manifesta ambiguidade, é porque é óbvio que ele está criticando uma sociedade hierarquizada, uma sociedade que ele vê e que ele não gosta, mas não necessariamente ele diz que a outra será perfeita apenas porque ele está descrevendo. E uma outra questão nessas ambiguidades, ele pode, sendo ele um cristão católico, né, que inclusive é canonizado, é santo, né, pode ele dizer que na ilha de Utopia, que é um universo pagão, ser superior ao universo cristão? Essa é uma questão que é latente no século XVI, certo? Nós vivemos, por isso eu quero falar, repito, a ideia da liberdade é o momento também que nós vamos viver todas as discussões e conflitos religiosos profundos. E o More pode manifestar isso, né? Ele vai, por exemplo, louvar que exista liberdade religiosa lá, né? Porque afinal de contas ele defende essa liberdade religiosa, até mesmo porque ele vai perder a vida por conta dessa mesma questão. E o que eu provoquei vocês, que é uma perspectiva conservadora. Por quê? Porque ele teme o progresso, né? E ele teme o progresso das novas relações de produção. Então, com a propriedade comunal não existindo mais, que era a propriedade, então com o fim dos cercamentos, e afinal de contas não foi simplesmente o fim dos cercamentos e da propriedade privada para cada um, não. Aqueles que eram os mais nobres ficaram com mais, e outros cada vez mais expulsos, produzindo o quê? Mais miséria, menos gente com dinheiro, menos gente com condições de sustentar. Por isso, aumentando a pobreza. Aumentando a pobreza, segundo ele, uma sociedade hierarquizada não vai ter condições de ser uma sociedade virtuosa, né? Então, por isso, a gente pode concluir essas reflexões sobre o pensamento moderno, dizendo que eu já antecipei para vocês. Modernos e conservadores, né? São conceitos bastante fluidos. O que significa ser moderno? Então nós temos uma valoração do conceito moderno muito grande, que tudo é moderno, né? Tudo que a gente quer associar como novo e legal e interessante, a gente fala que é moderno, e não necessariamente é assim, né? Por quê? Porque há uma perspectiva, há uma permanência e há um resgate de tradições que vem desde antes. É isso que eu tentei mostrar para vocês quando eu falei do humanismo em linhas gerais. Até mesmo a estrutura se repete. Agora, isso não significa que não tenha tido nenhum tipo de inovação. É claro que houve, senão nós chamaríamos tudo pela mesma coisa. Por que nós denominamos de uma forma diferente? Mas apenas para a gente não fazer uma leitura facilmente derrubada, né, por alguém que tem um pouco mais de consistência, né? Ou seja, que a gente tenha que ter uma clareza de olhar e perceber o que significa o termo, o conceito que eu estou erigindo, que eu estou usando. Inovação e tradição, né? É óbvio que os modernos inovam, mas eles também permanecem e eles perpetuam. Porque a noção de mimesis e a noção de imitação, estão imitando o quê? O mundo antigo, o mundo cristão perfeito, que segundo alguns estudiosos, a utopia é o mundo cristão perfeito.
né? Olha, está imitando. A imitação tem que ser vista também como uma capacidade. Toda imitação é uma nova reinvenção, portanto é uma nova recriação, né? Então, o discurso platônico de que toda imitação ela tem uma degenerescência, né? Ela é degenerada e tudo mais, é válido e tal, mas também temos que pensar que existem outras leituras sobre essa mesma perspectiva. Então, o que o More traz? A perspectiva de um não lugar, a ilha de utopia, né? Aquilo, isso não significa necessariamente que não seja. O que ele parte? Ele parte de uma construção real. Todo o relato da primeira parte é o relato das condições da Inglaterra, da França, é o relato da Europa, para construir um segundo lugar. E o que nós temos em Maquiavel? Nós temos o realismo e a particularidade de cada ação. Realismo aí entre aspas, porque também esse é um conceito bastante complicado que vai aparecer aí na obra de Maquiavel. Mas nós temos que pensar, né, que o que Maquiavel traz é uma outra perspectiva de pensar a moral e de pensar a ética. E por isso, né, nós temos uma perspectiva no pensamento moderno que é multifacetada. Ou seja, o que significa ser moderno? Tantas faces de ser moderno. O texto Maquiavel é diferente do de More, que é diferente do Erasmo, e todos eles se igualam, se eu posso dizer assim, criam um substrato comum, que é na questão da liberdade do homem. Mas o que significa essa liberdade do homem? E o que isso vai significar nas defesas das instituições que vão ser geradas, criadas e produzidas ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Então é isso que nós temos que pensar, que às vezes, aí você fala assim, pô, mas isso não vale a mesma coisa para todo mundo? Em termos, porque se a gente olha lá para o mundo grego, facilmente nós vamos identificar algumas características. A temperança, a virtude, a busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio em Epicuro é diferente de Platão, que é diferente em Aristóteles, mas existe um conceito central. Aqui nós vamos ter uma mudança dessas perspectivas. Tanto é que eu abordei aqui com vocês só pensamento político. Se eu fosse fazer um caminho pela teoria do conhecimento, seria outra revolução e ao mesmo tempo outras continuidades e outras recriações. Se eu pego Descartes, se eu pego Locke, que é o que vocês vão trabalhar à tarde, nós teríamos uma outra possibilidade. E a própria utopia, por exemplo, o que diferencia a utopia de More da utopia do Campanella? Porque Campanella, obviamente, vai falar, uma sociedade ideal, a cidade do sol, mas ele vai falar do quê? Lá eu preciso do conhecimento. Aqui, o conhecimento está sendo discutido como sendo possível para todos, porque todos vão trabalhar, não vai ser um trabalho excessivo, que vai sobrar tempo para todo mundo se formar. Então você tem variáveis, e essas variáveis é o que eu estou chamando de pensamento multifacetado do pensamento moderno. Então você tem uma riqueza muito grande, e por isso perguntar sempre o que é ser moderno. Ser moderno para quem? A partir da perspectiva de quem? E por isso eu encerro perguntando o seguinte: se nos colocamos como herdeiros dessa tradição, ou como uma superação, que é a questão da pós-modernidade vai tratar, dessas tradições, é necessário olhar para elas e suas questões fundantes, não para glorificar ou destruir, né? Não só para dizer tudo é maravilhoso ou nada presta, mas exatamente para questionar as suas formulações. E neste exercício de questionamento, nós podemos indagar sobre quem somos e o que procuramos quando centramos nosso olhar nesse momento específico da história do pensamento. Ou seja, se ainda hoje a palavra moderno é tão forte, nós temos que tentar entender o que significa ser moderno para poder me posicionar e dizer o que eu conservo e o que eu rejeito dessa tradição, que não é aquela visão homogeneizadora e perfeita que os manuais tentam trazer, mas que tem diversos problemas, guerras religiosas, intolerância, perseguição e diversas outras questões que aconteceram em todos os outros momentos. Toda época é uma época de crise, e a filosofia traz exatamente esta crise. Então a discussão do Thomas More, essa cidade perfeita, é obra de uma angústia, é óbvio. Da mesma forma, o relato de Maquiavel é obra de angústia, né? Olhando 5 séculos depois, você perfeito, o cara resolveu todas as soluções, escreveu um livro legal, bonito. Bom, o que o Erasmo escreve na Analogia da Loucura em 7 dias com cálculo renal, né? Você imagina o cara atormentado com cálculo renal e escrever uma obra daquela, né? Então, não só suas dores físicas mais imediatas, mas também outras questões.
Então, se o termo moderno pesa tanto, nós temos que nos defrontar com o que aquele texto nos traz e o que nós podemos pensar, buscar e refletir para a nossa própria prática, para nós podermos nos situar nesse mundo que de alguma forma é herdeiro e ao mesmo tempo questionador dessas tradições. Nós não somos apenas os anões em ombros de gigante, que aliás essa visão foi sendo particularmente aos poucos deixada de lado, né? Porque não gostavam mais de se ver apenas como herdeiros, como anões dos ombros de gigantes, mas gostavam de se ver como condutores da sua história. E essa é uma das grandes contribuições. Nós acreditamos de repente que nós somos condutores da nossa história, né? Até que ponto isso pode ser ou não? Aí é uma resposta que cabe a cada um de nós dar na nossa própria existência. Obrigado.